Salve Corinthians, tudo certo? Finalmente o Corinthians ganhou um clássico fora de casa. Corinthians derruba o tabu de quase 6 anos sem ganhar no Morumbi e conquista a liderança geral do Campeonato Paulista. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque fazendo isso você me ajuda muito e mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para todos os corintianos, certo? Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo! Timão! Timão! Na tarde de domingo, o Corinthians quebrou um tabu que estava incomodando todo corintiano. Faziam quase 6 anos que nós não vencíamos o São Paulo dentro do Morumbi pelo Campeonato Paulista. E ontem, essa escrita conseguiu ser derrubada porque o time no primeiro tempo conseguiu mostrar uma consistência técnica, tática e muita inteligência na hora de jogar. O Corinthians teve 2 ataques no primeiro tempo, pode-se dizer, e os 2 ataques foram simplesmente letais. Lembraram muito o Corinthians de 2017, treinado pelo Carille. Era um time que não finalizava muito, mas quando subia para o ataque era certeiro, chegava e matava. 2-0 no primeiro tempo, 2 gols de Adson, o Roger Guedes mais uma vez jogando muito bem, Renato Augusto, idem, não temos nada para falar do Renato Augusto, simplesmente é um gênio no futebol brasileiro. Cássio mais uma vez seguro demais, fez uma defesa monstruosa logo no começo do jogo. Depois teve um escanteio que ele cabeceou uma bola que já estava indo rasteirinho, quase matando. Qualquer outro goleiro ia tomar aquele gol, mas o nosso gigante mais uma vez mostrou por que ele é o maior goleiro da história do Corinthians e, para mim, um dos maiores jogadores da história do nosso clube. A gente viu também o Rony vem numa crescente muito boa. Olha, eu vou ser sincero com vocês, como eu queria que esse menino saísse do Corinthians, mas se ele mostrar essa consistência, continuar crescendo e mostrando que ele está evoluindo, se ele continuar sendo o tranquilo, se ele ficar mais tranquilo, se ele deixar de ser tão afobado nas decisões dele, e com a raça que ele tem, com a vontade que ele tem e com a inteligência tática que ele tem, se ele ficar mais tranquilo mesmo, ele pode ser uma peça muito valiosa para o Corinthians nessa temporada. Pode-se dizer que, para mim, hoje, vendo o que Duqueiroz está jogando, vendo o que Maicon está jogando, o que Cantígio vem jogando, vendo o que o Rony e o Fausto estão jogando, para mim, a dupla titular no meio-campo do Corinthians ali na volância é Fausto Vera e Rony. O Duqueiroz ele já vai sair do Corinthians, né? A gente sabe que ele foi vendido para o Zenit. Então, para mim, não tem por que manter um jogador que já vai sair no meio do ano como titular. Precisa montar uma dupla de volantes ali, uma dupla que consiga se entrosar e demonstrar um bom futebol para a temporada que vai vir. Para a temporada que já estamos vivendo hoje, mas pelos jogos que vão vir dos campeonatos mais importantes, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Para o Fernando Lázaro, é muito bom ele conseguir ter um time montado, pelo menos já na fase final do Campeonato Paulista, porque assim ele já vai saber as carências que o time tem, ele já vai saber como ele pode montar essa equipe, testar variações táticas e assim o clube conseguir crescer e quem sabe bater de frente com as 2 grandes potências que nós temos no futebol brasileiro no momento. Os meus destaques da partida desse domingo são Adson, Rony, Roger Guedes e Renato Augusto. O Cássio é aquilo que nós já sabemos, um gigante, um monstro, um goleiro histórico que não precisa provar mais nada para ninguém. E, por incrível que pareça, a nossa torcida estava perseguindo o cara. Ele estava mal? Estava mal. Mas a gente sabe que o Cássio, quando ele tá bem, ele é um dos melhores goleiros do Brasil, mas com muita folga mesmo. Mas voltando aos meus destaques, o Adson ele vem numa crescente muito boa com o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro tem deixado ele jogando mais livre pelo campo, sem tanta obrigação de ficar marcando o lateral que nem era com o Traíra Pereira, né? O Renato Augusto também, sem tanta obrigação de marcar, ele conseguindo armar o jogo é fora de série.
Aquele passe que ele deu pro Fagner ontem, são poucos jogadores no futebol brasileiro que conseguem fazer uma jogada daquela. Para mim, os únicos jogadores que conseguiriam achar uma bola daquela lá eram o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa. São os dois que, para mim, conseguiriam achar um passe que nem o passe que o Renato Augusto deu pro Fagner ontem. O Roger Guedes, ele vem numa crescente muito boa também nessa temporada. Ele tá, que nem ouviu, não lembro em qual programa esportivo, o cara falando que o Roger Guedes está endiabrado. E sim, ele tá jogando muita bola, ele vem demonstrando muita vontade dentro de campo. Parece que ontem ele entendeu o que é um clássico pelo Corinthians. Ele já tinha demonstrado isso nos clássicos contra o Palmeiras, porque nos clássicos contra o Palmeiras ele entra com uma vontade a mais, e nós todos sabemos o porquê, né, da história dele entrar com esse ânimo a mais contra o Palmeiras. Mas ontem foi uma partida que foi diferente dos outros clássicos contra o São Paulo pelo Roger Guedes. O Roger Guedes ontem, ele deu carrinho, ele voltou na zaga para poder ajudar, ele foi para cima. Aquela jogada do segundo gol, ele não desistiu. Geralmente ele desiste naquela corrida, não. Ontem ele foi, conseguiu roubar a bola, cortou para dentro, passou pela zaga do São Paulo como quis e achou um passe sensacional também para o Adson. Porque se ele toca um pouquinho mais para a esquerda, aquele passe, ele vindo de frente, ele toca aquela bola um pouquinho mais para a esquerda, o goleiro de São Paulo pegava. Se ele toca um pouquinho mais para a direita, o zagueiro conseguia tirar. Ele achou um caminho certinho ali no meio, a bola passou para o Adson só chegar escorando. O Rony vem numa crescente também muito boa, já falei anteriormente, que se ele for realmente o El Tranquilo, que nem a torcida gosta de brincar, ele tem muito potencial para crescer. Quem acompanhava o Rony na base sabe que ele não é um bagre. A gente viu ele subindo, em times muito ruins, e a gente sabe que o entorno, quando ele é ruim, ele faz mal para quem está subindo da base. Mas quando o entorno é bom, ele consegue potencializar os jovens talentos. O Rony, ele disse que se inspira muito no Giuliano. Para nós, o Giuliano que chegou no Corinthians não é o mesmo Giuliano que jogou no Grêmio, que jogou no Inter, que foi revelado pelo Paraná. Mas ele, como pessoa, parece que ele tem sido tipo um mentor pro Rony. E o Rony tem aprendido muito com ele. Tanto é que a saída do Rony, a armação do jogo e os desarmes que ele tem feito estão sendo muito mais seguros. Para mim, é Rony e Fausto ali no meio, com Renato e Adson também armando o jogo, Guedes e Yuri ali. O Yuri não foi tão bem ontem, talvez seja porque ele está se acostumando ainda a jogar nesse estilo do 4-4-2, porque o ano passado, com o Traíra Pereira, ele era o homem de referência, ele tinha Adson ou Mosquito jogando pela direita para poder puxar a marcação, para ele poder ficar livre dentro da área, tinha o Guedes subindo pela esquerda também, para conseguir dar mais liberdade para o Yuri, e agora ele tem que fazer um jogo mais associativo ali com o Roger Guedes, um jogo mais associativo com o Adson, que vem mais pelo meio. Então acaba que ele não está conseguindo ainda desenvolver um bom futebol, mas eu acho que o time conseguindo se entrosar vai fazer muito bem para ele, para o Roger Guedes. Se a gente conseguir um reforço de um bom meia para poder ajudar o Renato Augusto na armação das jogadas, vai dar trabalho o nosso ataque para os outros times. O meu destaque negativo fica por conta das substituições do Fernando Lázaro. As substituições que ele fez, a gente sabe que é começo de temporada, os caras estão com a perna pesada ainda, mas as substituições que ele fez chamou muito São Paulo para cima do Corinthians, mas muito mesmo. A gente sabia que os caras no segundo tempo iam vir pro abafa, iam tentar pelo menos um empate dentro de casa para não ficar feio diante da torcida deles, que no final do jogo tava gritando time sem vergonha pros caras. Que triste, espero que piore a situação. Mas enfim, as substituições deixaram o time lento, deixaram o time pesado. Para mim foi um tremendo erro trazer o Paulinho para fazer a sua reestreia pelo time, voltando de lesão logo em um clássico, onde a arbitragem estava sendo muito conivente com as chegadas duras do São Paulo. Guedes tomou uma entrada muito forte, o Yuri tomou uma entrada forte, Renato Augusto estava apanhando pra caramba no meio de campo, o Romero entrou, tomou um carrinho e quase que o Klaus não dá o cartão amarelo naquela jogada. E se não fosse a pressão do time do Corinthians, talvez o jogador de São Paulo tivesse passado impune ali de ter tomado o cartão. Mas enfim, o importante é que mesmo com esses erros, mesmo chamando tanto o São Paulo para cima e tendo tomado o gol, o Corinthians ele conseguiu se segurar.
e tendo se segurado, conseguiu garantir os 3 pontos e a quebra de um tabu que estava incomodando muito a fiel torcida. E para você, quais foram os seus destaques da partida? O que você achou do jogo? Quais são os pontos de melhoria que o Corinthians tem que ter para ter uma temporada competitiva diante dos grandes rivais que nós vamos enfrentar nessa temporada? Comenta aqui embaixo, essa sua resposta, essa sua opinião é muito importante para mim, porque vai fazer com que eu também tenha uma outra visão, porque às vezes eu fico preso na minha visão, mas eu quero saber a visão de vocês. Então, por favor, comenta aqui, deixa o seu comentário, porque isso ajuda muito também, beleza? Então é isso, galera. Quero agradecer a todos pela sua audiência, desejar que vocês fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima e, acima de tudo, vai Corinthians!